Programa PubliRio Online. Apresentação, Silvio Barbosa. Olá, meus amigos e minhas amigas. Hoje mais uma edição do nosso programa PubliRio Online, que vai pela TV Max, canal 25 e 525 em HD da NET e também pelas mídias digitais. Converge para as mídias digitais, vai para o YouTube, Facebook, Instagram e Deezer, nos podcasts, nos tocadores de podcast. Eu estou trazendo no programa de hoje uma personalidade, um médico, psicólogo, um dos melhores do Brasil. Estou trazendo porque ele foi muito solicitado da última vez que ele fez o programa PubliRio Online. Eu estou falando de Dr. Luiz Anbinder. Tudo bem, Anbinder? Tudo ótimo, muito obrigado pelo convite. Rapaz, mais uma vez, você sabe que muita gente ligou, entrou em contato via e-mail, dizendo, pô, Dr. Luiz Anbinder, eu quero que você convide de novo. Anbinder, segundo a OMS, o Brasil é líder no ranking de depressão e também de ansiedade. Isso é verdade? Essa história como é que é? Mais ou menos. Mais ou o Brasil é medalha de ouro em ansiedade. Ansiedade. Quinto lugar do mundo em depressão. Deprê, é? E oitavo lugar em suicídio. Aí dizem que nós somos o país do carnaval. Agora, Anbinder, e católico, né, também, né? Anbinder, como é que é esse negócio de depressão? Como é que a pessoa você pode ajudar com as suas orientações que a pessoa não fique tão, assim, deprimida? Bom, estima-se que mais ou menos 16% das depressões tem a ver com a neuroquímica cerebral. Dá um defeito lá na produção de certas substâncias, aí tem que medicar, 16%. O que é até uma boa notícia, porque 84% é de como as pessoas reagem aos fatos da vida. As pessoas se deprimem pelo que ela pensa, não pelo fato. Não é o que acontece que nos afeta, Silvinho, é o que nós pensamos sobre aquilo que acontece. Já ouvi isso, hein? Mas é uma grande liberdade, porque você pensa o que você quiser. Basicamente, você escolhe seus pensamentos. Mas você começou a pensar uma coisa assim ruim, você pode chegar e cortar? Me dá um exemplo. Por exemplo, eu estou querendo... briguei com uma pessoa, estou querendo bater naquela pessoa, mas eu posso chegar e cortar esse pensamento, fazer com que eu não pense dessa forma, pense de uma forma diferente? Quando você quer bater, você nem está pensando. Você está reagindo emocionalmente ao fato, né? Essa pessoa não tem o direito de discordar comigo? Por que ela teria que concordar comigo? A minha vontade é imperiosa, minha vontade é lei, os outros têm que viver de acordo com as minhas expectativas. Quando você pensa assim, você não sente essa agressividade, você não vai ficar satisfeito, tudo bem. Sim, verdade. Mas você não vai ficar satisfeito, vai ficar agressivo porque a pessoa discordou de você ou não quer fazer algum favor. É o direito dela. Pode ser uma pessoa destemperada que pode chegar a essa situação, mas se ela pensar friamente, automaticamente ela não vai pensar dessa forma. Essa pessoa, ela é destemperada, a palavra foi boa, pavio curto e pouca inteligência emocional. Ela é quase que um selvagem, porque ela não usa o raciocínio, a nossa grande capacidade. Ô, Anbinder, eu quero saber de você o seguinte, e as pessoas apaixonadas, que sofrem uma paixão, como é que a gente pode ver essas pessoas? Olha, a farmácia não vende remédio para dor de cotovelo. É verdade. A pessoa tem que superar isso de algum jeito. Entender que você tem uma pessoa, vamos supor, tua esposa, ou namorada, ou uma relação afetiva. A pessoa não quer mais estar contigo. Você tem aquela namorada ou tem aquela esposa, mas você possui aquela pessoa. Você tem filho, mas você possui teu filho. A gente tem uma ideia de posse, o sentimento de posse totalmente inadequado. O sentimento de perda vem da ilusão de posse. Aquela pessoa estava circunstancialmente na tua vida, mas ela tem pensamentos próprios, vontade própria, sentimentos próprios, e não está no mundo para satisfazer as nossas expectativas. Da mesma forma que nós não estamos no mundo para satisfazer a expectativa de ninguém. Doutor Anbinder, como é que é o sentimento de perda? Como é que as pessoas podem passar por isso mais light, de uma forma mais light, mais tranquila, Anbinder? Você não perde nada porque você não tem nada. É verdade. Mas o que é que você perde? Por exemplo, você tem apartamento, mas você é só um fiel depositário, um guardião, um zelador daquele imóvel, do carro. Mas, Anbinder, veja bem, hoje em dia a Lei Maria da Penha está aí. Né? A Lei Maria da Penha diz o seguinte, que você não pode
automaticamente agredir ninguém, não deve agredir ninguém. Mas tem muitos homens que acham que a mulher é dele. Não, essa mulher, a minha... Como é que você apresenta? Essa aqui é a minha mulher. Não é assim, Einbinder? Quando eu falo minha mulher, meu filho, eu falo. Mas minha mulher, meu filho, não é um pronome possessivo na minha cabeça, e sim um pronome indicativo. Essa pessoa, a relação que ela tem comigo é minha esposa e são meus filhos. Não é um pronome possessivo. Eu não possuo aquelas pessoas. Antigamente você comprava um escravo, você não, porque você não tem idade, mas a pessoa comprava um escravo, era como se fosse um animal de carga. Ela era dona daquele escravo, podia bater, matar, vender, comprar, fazer qualquer coisa. Mas nós não possuímos ninguém. Nós não possuímos nada. Nós viemos sem nada e vamos sem nada na mão também. Entendeu? E esse, eu tenho um casarão de não sei quantos quartos, uma mansão. O tamanho do teu túmulo vai ser igual ao tamanho do túmulo do mendigo. Não tem nada. As pessoas têm essa ilusão de posse e por isso que sofrem a ideia da perda. Mas não perdeu nada. Aquela pessoa, amada, esposa, namorada, sei lá, ela escolheu ficar contigo durante um certo tempo na vida. Mas nada é permanente. A lua está no céu para nos lembrar que tudo funciona em ciclos, fases. Fechou um ciclo, acabou. E começa outro ciclo. Aí você sofre, não é porque a coisa é impermanente, é porque você não aceita a impermanência das coisas. É isso que te leva a sofrer. Mas sabe o que eu fico perguntando isso, Einbinder? Porque eu já vi situações, por exemplo, você viu aquela situação que teve que passou nas redes de televisão, o rapaz, o marido, batendo na mulher, e tinha uma pessoa, inclusive, do lado, um colega dele, e não fez nada. Como é que é isso, Einbinder? Ele acha que aquilo ali é dele, aquela mulher não pode fazer as coisas, ele não concorda com o que ela diz. Como é que é isso, Einbinder? Aquela pessoa que estava olhando era o motorista dele, que eu acho que não interferiu por medo de ser demitido. Mas é injusto, né? A vida não é justa, nem as pessoas, né? Então, o cara ficou com medo de ser demitido. E bater resolve alguma coisa? Pensa bem. Mas extravasa o cara, não é por aí? Eu acho que ele chega a extravasar. Extravasa e depois fica um tempo de reflexão na cadeia. Na cadeia. Um longo tempo de reflexão. E tem que ficar, logicamente. Senão daqui a pouco ele está batendo em outro. É verdade. E o que dá direito a bater numa mulher? Ou em qualquer outra pessoa? O que te dá direito? Nada. Nada, a não ser ignorância. Você sabe que meu pai fez uma música que ele falava assim, o homem que bate em mulher é covarde. E é verdade. Numa mulher não se bate nem como uma flor, né, Einbinder? E numa criança? Terrível. Um Jairinho desse da vida. Meu Deus do céu. Então, como é que vai bater? É uma indignidade sem tamanho, uma monstruosidade. Então, Einbinder, rapaz. O ser humano foi dotado da fala. Se fosse para dar coice, seria cavalo. É verdade. Einbinder, eu quero que você aguarde, porque a gente vai ouvir agora o nosso quadro com a Manu na internet. E logo a seguir, eu quero saber, Einbinder, sobre as pessoas tóxicas. Quero que você fale sobre isso, sobre pessoas tóxicas. Daqui a pouquinho, com o Dr. Luiz Einbinder. Manu na internet. Oi galera, voltando com mais um Manu na internet e hoje separei mais 4 vídeos para podermos reagir junto. E o primeiro vídeo é exercícios em casa com a Alice. Cima, agachada em pé, agachada em pé. Que linda! E o segundo vídeo é Superman na janela. E aí, Super-Homem, tudo bem? Sim, Tudo na paz? sim. Tá indo pra onde agora? Pro céu, né? Então até a próxima. Tchau. Que graça, adorei. Tá, e o terceiro vídeo é o Neném Espião. Desce super rápido, né? O bom é que não machuca. Gente, isso aí é tática pra pegar comida na cozinha, certeza. Tá, e o quarto vídeo é o amor verdadeiro.
mais um programa com Manu na internet. Minhas redes sociais estarão aqui abaixo e compartilhem muito esse vídeo. Ou se não, mandem para mim vídeos que vocês querem que eu reaja, que eu vou adorar a ideia de vocês. Tchau! Eu estou falando aqui com o Dr. Luiz Einbinder, um dos melhores psicólogos do nosso país. Dr. Luiz Einbinder, me diz uma coisa, antes de eu falar sobre pessoas tóxicas, as suas redes sociais, eu gostaria que o senhor divulgasse agora, me dissesse qual é a programação das suas redes? Eu tenho um Instagram, @psicólogo Einbinder, onde toda terça-feira, desde o início da pandemia, eu faço uma live para ajudar as pessoas. É um acesso gratuito. Às quintas-feiras eu dou um curso através do Zoom, uma aula de 1h30, de 5h30 às 17h30 às 19 horas. Eu estou também na rádio Ondas de Maricá, sexta-feira, 10 horas da manhã. E as pessoas também podem entrar em contato comigo pelo meu celular. Celular que a gente vai botar aqui na tela. Isso. Para Então, as pessoas entrarem em e contato. se quiser participar da aula grátis, aula de degustação, para ver como é o curso, que ajuda muita gente. Muita gente. Tem gente da Europa, Estados Unidos, tem Dubai, Espanha e Portugal atualmente, alunos desses lugares do mundo. Então, Caramba, que maravilha, hein? então as pessoas assistem uma aula, se gostar, aí se inscreve no curso, Maravilha. que ajuda muito. Maravilha. Einbinder, a gente estava falando anteriormente, no bloco anterior, sobre pessoas tóxicas. Eu queria que você desse o perfil desse pessoal para gente. Bom, na verdade, não tem pessoa tóxica. Tem pessoas que têm comportamentos tóxicos. Ah, sim. O que é uma boa notícia, porque a pessoa pode mudar seus comportamentos. É verdade. Pessoa muito crítica, pessoa muito reclamona, muito autoritária, dona da verdade. Como é que muda, Einbinder? Cara, a pessoa toda hora reclama. Como é que muda? Como é que você consegue orientar para que ela mude essa situação? Por exemplo, os donos da verdade. Eu digo, o teu ponto de vista é só a vista de um ponto, não é um ponto final. Aí a pessoa começa a se tocar. Eu digo, tudo aquilo que você vê é só uma perspectiva, não é a verdade. Tudo aquilo que você ouve é só uma opinião, também não é a verdade. Então, a pessoa vai ficando com uma espécie de... perdendo a arrogância de se sentir superior, dona da verdade, e quem pensa diferente de mim está errado. Aí ela cobra, agride a pessoa que tem que pensar igual a ela. Aí eu tenho clientes que perguntam, falando, os outros têm que viver de acordo com o teu manual? Você está medindo os outros pela tua régua? Aí a pessoa, com esses impactos, né, ela para pensar. Eu vou fazendo várias perguntas no sentido de mexer com a pessoa. Por que você é santo? Não. Como é que você pode criticar pecadores? Quando você for santo, não pode mais criticar pecadores. Aí você pode criticar os pecadores. É aquela história da Bíblia, né? Que Jesus falou, quem não pecou, atire a primeira pedra, não é isso? É. Quer dizer, ninguém quis atirar a primeira pedra. Não, teve um que atirou. Aí Jesus perguntou, você nunca errou? Dessa distância, não, senhor. Aí você tá... Agora, Einbinder, e o sofrimento? Como é que fica? Essas pessoas que são tóxicas, elas podem sofrer muito mais do que as outras pessoas? Ela causa um sofrimento porque tem um sofrimento interno. Ela transborda aquela negatividade dela, que está por dentro, para cima dos outros. Entendi. Ninguém pode ser feliz, ninguém merece ser feliz. Já que eu estou infeliz e descontente, vamos jogar esse mal em cima dos outros. Você transborda aquilo que tem dentro de si. Esse copo aqui, se transbordar, vai transbordar água. Se tivesse vinho, transbordava vinho. Se tivesse amor, ia transbordar o quê? Amor, verdade. E raiva. É verdade, é verdade. Então é nesse sentido de fazer questionamentos para levar a pessoa a uma reflexão. Eu não vou dizer o que ela deve ou não deve fazer, sim, mas eu levo ela a refletir sobre as certezas delas. E essas certezas se chamam crenças irracionais, porque não passam pela razão ou pelo raciocínio. Quem disse que você é o dono da verdade? É verdade. Alguém é dono da verdade? Não é. Einbinder, eu quero te agradecer a sua presença. Vamos deixar suas redes sociais aqui para o pessoal da televisão, dos telespectadores ligar para você diretamente. Muito obrigado pela tua presença. Eu que te agradeço. E eu espero que você volte de novo aqui no nosso programa. Só convidar, que é um prazer. Falou, um grande abraço. Tamo junto. Programa Publi Rio Online. Apresentação Silvio Barbosa. Bom, meus amigos e minhas amigas, mais uma vez aqui no nosso programa, o doutor Silvio Provenzano. Agora eu acertei o nome, né, doutor?
Perfeito. Doutor Silvio é chefe do Hospital dos Servidores do Estado, lá na... Aí é Saúde ou Gamboa, o doutor? Isso é uma confusão histórica. Na verdade, é o bairro da Saúde. É o Hospital Federal de Servidores do Estado, na rua Sacadura Cabral. Então, é o bairro da Saúde, onde a cidade começou. Aqui ao lado tem aquele cais dos escravos. Isso, aqui ao lado do hospital. Foi descoberto aqui nas obras do Novo Porto, e eles descobriram o cais do Valongo. Então, é ao lado do hospital. Eu estou aqui, ao lado do hospital. Eu sou o chefe do serviço de clínica médica aqui do hospital. Doutor, você sabe que o nosso programa é Publi Rio Online, que, na verdade, a gente está fazendo as ligações, não só ao vivo, né, no nosso programa, que você já participou lá na Fogo de Chão, como também online, porque, na verdade, a gente quer pegar um pouquinho de cada conhecimento para a gente acrescentar no nosso programa. Eu queria falar com o senhor sobre essa cepa delta, doutor, porque eu vi o senhor na televisão, no rádio, rádio e televisão agora, que é a Rádio Tupi, né? E eu vi o senhor falando sobre isso, eu queria que o senhor explicasse efetivamente o que é essa nova variante que está pintando aí, que o epicentro, me parece, pelas informações do Estado, que é aqui no Rio de Janeiro. Me fala sobre isso. Bom, você praticamente falou tudo que tem que se falar. O epicentro é o Rio de Janeiro. Essa variante Delta ela tem algumas características que o nosso público vai entender, mas para começar a compreender essa nova cepa, entender um pouco do que é o SARS-CoV-2, que é um coronavírus. Esse tipo de vírus ele tem um envelope de RNA. E esse tipo de vírus ele sofre arranjos entre os aminoácidos dessa camada de RNA, modificando a sua conformação. Veja bem, isso é uma virose respiratória, tanto quanto a influenza é também uma virose respiratória, e outros vírus que são menos graves, que provocam, na verdade, não estados gripais, mas resfriados, como o rinovírus, o adenovírus, são vírus que contaminam o homem através das vias respiratórias e provocam sintomas predominantemente respiratórios. O coronavírus, além de sintomas respiratórios, ele pode provocar outro tipo de sintomatologia. Ele, na verdade, se liga a um receptor AC2, que é um tipo de receptor que existe, obviamente, no pulmão, na parte respiratória, mas também está presente no trato gastroentérico, está presente no coração, está presente no fígado, nos rins e até no sistema nervoso. Caramba. Razão pela qual os sintomas da coronavirose ela pode ser muito variado. Desde aquilo que se imagina como mais comum, que é a tosse seca, dor de garganta, coriza, até sintomas gastrointestinais, como náuseas, diarreia, vômitos, perda do olfato, que é um sintoma relacionado ao sistema nervoso. E o porquê? É uma variante nova, a variante Delta, que nós temos aqui no Rio, que inicialmente foi descoberta na Índia, mas que está presente em todo o mundo. Só que aqui no Rio de Janeiro, ela está se tornando mais prevalente. Por quê? Por conta da não utilização das medidas de vigilância sanitária que já foram devidamente recomendadas, como, por exemplo, evitar-se, nesse momento, aglomerações. Doutor, eu ainda pelo amor vejo... de Deus, deixa eu parar aí, doutor. Aí não dá. Sabe por quê? Eu passei na praia final de semana, estava lotada a praia, doutor. Eu fico perguntando, eu vi uma pesquisa lá dos Estados Unidos, dizendo que você correndo, se você estiver correndo, se tiver alguém correndo na sua frente, você tem que ficar uma certa distância, porque senão você pode chegar e pegar o corona. Eu pergunto ao senhor, nessa aglomeração, o prefeito parece que não está vendo isso, eu não sei, ele fica tomando medidas, mas eu acho que efetivamente essa aglomeração de um montão de gente, quando eu estou na praia caminhando, aquele montão de gente está ali aglomerado, aquele pessoal falando todo, tomando cerveja, batendo papo, tudo sem máscara, né, doutor? Tudo sem máscara. Não tem corona. Eu fico perguntando, os aerossóis, eles não podem chegar até uma certa distância automaticamente e efetivamente a pessoa pegar o corona? Então, vamos lá. Esses aerossóis são partículas microscópicas que a gente emite no ar quando a gente respira, quando a gente fala. E, evidentemente, a distância será maior se eu estiver gritando, cantando ou tossindo.
Eu vou colocar essas partículas a uma distância maior. Estima-se que em torno de 1,5 metro, 2 metros de distância, eu posso jogar aerossóis nessa distância. Agora, Silvio, para que os nossos telespectadores percebam, nessas partículas que contêm o vírus, se eu passar logo após, eu posso inalar esse vírus, pelo simples ato absolutamente essencial à preservação da minha vida, que é respirar. Você veja bem, eu estou aqui num ambiente isolado, não tem ninguém comigo, eu tirei a máscara para nós podermos gravar. Contudo, ela está aqui comigo. Tão logo termine a gravação, irei colocá-la. Não tem ninguém falando perto de mim, não tem ninguém circulando perto de mim, senão eu seria obrigado, mesmo na gravação do programa, a colocá-la. Ah, mas essas máscaras não protegem. Depende do tipo de máscara, depende da forma como você a usa. Ela não pode ser usada por muito tempo, você tem que saber colocá-la para proteger suas vias aéreas. Eu vejo pessoas usando máscara abaixo do nariz, não adianta rigorosamente nada. Aquilo ali não serve para nada. Então, até a maneira que eu acho que as pessoas deveriam usar as máscaras, caberia aos governos fazerem campanhas de educação, seja pela televisão, pelo que for, para ensinar as pessoas a usarem máscaras. Eu canso de ver pessoas que chegam para consulta com a máscara tampando a boca. Eu falei, o seu nariz, meu amigo, levante essa máscara. Ele ficou olhando para mim com cara de que, mas como é que eu vou respirar? Respiro através da máscara. Então, as pessoas não estão tendo ainda a devida noção de que essa variante Delta ela tem como particularidade mais comum o fato dela ser muito mais contagiosa do que o vírus original que foi descoberto na China. Existe coronavirose na China? Existe, mas são casos mais isolados, que não chega mais a caracterizar uma epidemia local. Você sabe que em 11 de março de 2020, a Organização Mundial de Saúde declarou a Covid-19 uma pandemia. Por quê? Porque ela estava presente em grande número de casos em todos os continentes ao mesmo tempo. Isso caracteriza, do ponto de vista médico-estatístico, uma pandemia. Então, vivemos uma pandemia, a primeira do nosso século. Há mais de 100 anos que não passávamos por uma. E, caracteristicamente, essa doença passa com muita facilidade de uma pessoa para outra. Aí vem o argumento daqueles, mas eu tomei as 2 doses da vacina. Então, teoricamente, estou protegido. Lembrem-se que essa vacina é uma vacina que foi conseguida pelos institutos de pesquisa, pelos laboratórios, num curto período de tempo. E que nós ainda estamos avaliando, por exemplo, a eficácia. Só segurando, foi o maior investimento em saúde, em vacina que existiu no mundo inteiro, né? Porque Verdade. se gastou mais dinheiro com a saúde do que com armas, por exemplo, nesse momento. É inédito, né? Eu quero concluir, inclusive, doutor, me permita, que lá, eu vi uma pesquisa lá em Portugal, dizendo que as pessoas que vêm dali de outros países, vai à Inglaterra, vai à Alemanha, o grande índice, é uma coisa importante passar isso para os nossos ouvintes, o grande índice de contaminação, de contágio, foi exatamente dentro do elevador, porque, na verdade, as pessoas chegavam no elevador, entram no elevador, tosse, faz aquilo, os aerossóis ficam ali nas paredes do elevador, podemos dizer assim, e a pessoa, aí chega uma outra lá sem máscara, segura lá e coloca na mão, ou se não passa nos olhos, e se contamina. Foi o maior índice que teve lá, foi uma pesquisa que foi feita na universidade lá, se eu não me engano, na Universidade Técnica de Lisboa, dizendo que esse foi um grande índice de contágio, foi dentro do elevador. Olha só. É diferente daqui, por exemplo. Nós estamos convencidos que aqui no Rio de Janeiro, pelo menos, é no meio de transporte público que ocorreu a maior parte dos casos de infecção. Exatamente pela aglomeração de pessoas, seja nos BRTs, seja nos trens da Central, seja no próprio metrô. E, evidentemente, que não tem outra maneira de sair para ganhar o pão nosso de cada dia se não for ir até o trabalho, e eu vou utilizar o transporte público. E muitas pessoas no transporte público se recusam a usar máscaras. Falam o tempo todo, gritam, olha o amendoim, vai comprar comigo, tem a jujuba. Então, aos gritos, né? Evidentemente que jogando aerossóis no ambiente onde pessoas sem nenhuma proteção estão expostas. E o aerossol ele pode ficar numa determinada superfície e ali o vírus permanecer viável, ou seja, em condições de infectar alguém, por até 72 horas. Mas ele pode ficar em suspensão no ar, viu, Silvio, por até 3 horas. Viável. Então, veja bem, uma pessoa entrou no elevador, ali ela tossiu, ela espirrou,
o aerossol ficou no ar. A pessoa não teve cuidado de fazer a chamada higiene respiratória, que todo mundo deveria aprender quando criança. Menino, come de boca fechada. Menino, lava as mãos antes de comer. Menino, quando você for tossir, coloca o antebraço na frente. São processos, eu diria, que de educação que deviam vir de berço. Mas as pessoas não sabem para si, não vão ensinar os filhos. Então, na verdade, seria algo... Você sabe que no Japão, da cultura nipônica, se a pessoa está com coriza, com leve dor de garganta, ou começou a tossir, ela não vai à escola, nem sai para o trabalho. Ela sabe que ela está começando um quadro viral e que, se ela for, ela vai transmitir aquela doença para pelo menos uma dúzia de pessoas com quem ela tiver contato. E se ela permanecer muito tempo no ambiente fechado, a maioria daqueles que lá entrarem certamente vão ter contato com o vírus que ela está portando. Então, por uma questão de educação pública, as pessoas já ficam nesse dia isoladas. Mas isso é uma cultura de um outro país diferente do nosso. Você sabe que aqui no Brasil é engraçado. A pessoa não tem o menor pudor de, dentro de um elevador, soltar um espirro ou uma tosse. E muitas vezes sem ter o cuidado de proteger aqueles que estão lá dentro. E não, e ficam chateados se você reclamar, né? Você não pode reclamar. Mas os tempos mudaram. Você sabe que hoje em dia é muito menos constrangedor, me perdoem nossos queridos telespectadores, mas é muito menos constrangedor, Silvio, você soltar um pum no elevador do que tossir ou espirrar. Você tosse ou espirra, todo mundo olha para você. É verdade. E às vezes são espirros apenas alérgicos, né? Quem tem rinite, de vez em quando entrou aquela pessoa com um perfume um pouco mais ativo, pronto, se for comigo então eu vou espirrar porque eu tenho rinite alérgica. Mas é vergonhoso você fazer isso hoje em dia porque todo mundo pensa, tá com a Covid. E às vezes é difícil para os médicos fazerem um diagnóstico porque os sintomas dessa doença maldita, eles se confundem com os sintomas de várias outras doenças. Na verdade, a pesquisa é muito grande ainda, né, doutor? Porque ainda é uma doença que a gente não sabe ainda o que é, como é que tratar. A gente está tendo aquelas... A vacina foi muito importante, é muito importante. Parece que agora vem a terceira dose para nós mais velhos, né? Da maior idade. Que a gente, inclusive, optou por chamá-la de dose de reforço. De reforço. Por que dose de reforço? Porque nós estamos vendo, e com muito pesar, que alguns indivíduos que tomaram 2 doses da vacina há mais de 6 meses já têm títulos de anticorpos no nível muito baixo quando eles ainda estão presentes. Em alguns já houve o clearance e eles foram totalmente eliminados. Isso ocorre principalmente nas pessoas de uma faixa etária mais avançada. A gente sabe que o idoso ele tem um sistema imunológico que corresponde à carteira de identidade dele. Então, vai reagir com maior lentidão, vai produzir uma menor quantidade de anticorpos e sabemos agora que esses anticorpos eles vão ficar por menor tempo. A vacina ela induz a produção de anticorpos, porém esses anticorpos não são definitivos. Depois de um certo tempo é necessário reforço. Você sabe tão bem quanto eu e quanto os nossos telespectadores que a vacina da gripe tem que ser tomada todo ano. Não é diferente com a Covid. Também é um vírus respiratório e eu estou absolutamente convencido que todo ano teremos que tomá-la, quiçá 2 vezes por ano, por conta dos anticorpos ficarem menos de 6 meses. Então, a terceira dose, que é a dose de reforço, ela começará a ser aplicada aqui no nosso país, segundo o parecer emitido pelo nosso ministro da Saúde, Dr. Marcelo Queiroga, a partir do dia 15 de setembro. Eu, grupo de risco, ainda mais profissional da área de saúde, trabalhando e atuando com pacientes com Covid aqui nos servidores, não vejo a hora de tomar minha dose de reforço. Então, quero agradecer a sua presença. Desculpe o desabafo aí no final, mas foi o que eu gostaria de passar para os nossos telespectadores. Um grande abraço, doutor, muito obrigado e parabéns pela sua seriedade à frente do Hospital Federal aí na Gamboa, na saúde. Um grande abraço. Obrigado, Silvio. Até a próxima oportunidade e que as pessoas não deixem de tomar a segunda dose e, no meu caso, por exemplo, a dose de reforço. A vacina é segura e com uma eficácia que, ao longo do tempo, será melhor avaliada. Nesse meio tempo, usar máscara, lavar as mãos e não entre em aglomerações. Se o lugar estiver muito cheio, conselho do amigo aqui, espere esvaziar para poder entrar. Forte abraço, Silvio. Até a próxima. Outro obrigado grande pela abraço. oportunidade. Muito obrigado.